No programa Falando de Vida, entrevista. 12:00 mais 18 minutos, programa Falando de Vida. Nesta terça-feira vamos abordar mais um tema muito legal aqui no programa Falando de Vida. Vamos falar sobre atividade física na terceira idade. Quem nos auxilia neste tema é a homeopata doutora Eliana Molovoisky, que mais uma vez participa conosco aqui. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem novamente. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Donizete, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Conosco também, Donizete. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutora Eliana. Boa tarde aos ouvintes do Falando de Vida. Eu estava observando aqui, Vanessa, atividade física, legal, dá para fazer, mas o problema é onde achar motivação para fazer. Exatamente, Doni. Ainda mais nessa época do ano, esse frio, né? Hoje, por exemplo, a temperatura já estava mais baixa, né? A gente fica desmotivado, né? Exatamente. E você de casa, pratica atividade física? Já percebeu a diferença? Ligue, participe, faça sua pergunta à doutora Eliana. Os telefones já estão liberados. 3954-3010 ou 3954-3011. Doutora Eliana, até começar mesmo com essa frase do Doni, né? Onde buscar motivação, né? Para fazer atividade física. Esses últimos dias nós tivemos uma mudança na temperatura. Hoje, de novo, teve essa mudança, a temperatura caiu. Com o frio, as pessoas tendem a deixar um pouco de fazer atividade física. Mas onde buscar essa motivação? Essa motivação nós temos que encontrar nos benefícios imensos que a gente vai obter disso, né? Então, eu até coloquei no Facebook um dia desses uma frase que foi muito aprovada até. A gente falava sobre quem não acha tempo para cuidar da saúde vai ter que achar tempo para cuidar da doença. Então, prevenir é o melhor remédio. A gente se alimentando direitinho e gastando alguns minutos, algumas horas, às vezes, em exercícios físicos, nós vamos ganhar muito em saúde e teremos uma velhice super saudável. Às vezes também, né, doutora Eliana, a motivação, usando um jargão popular, tem muito a ver com coragem, né? Você está sem coragem para fazer. Eu sei que eu preciso, mas eu não tenho coragem. Como a gente buscar esse ânimo? Eu acho bom projetar você daqui a alguns anos, em vez de você ver lá todo assim sem energia, envelhecido, empalidecido por nunca tomar sol, você vê que você está cheio de energia, com a musculatura tonificada, com alegria, com a saúde a mil, aí essa motivação já é um grande passo. E sem dúvida, porque aquilo, a partir do momento que você muitas vezes fica dentro de casa, meio que isolado, tende a vir aí algumas patologias muito grandes, né? Então acho que é importante a pessoa buscar essa motivação pensando, projetando, como a senhora disse, claro, já o futuro, né? Porque, inclusive, ficar em casa paradinho, você vai ser uma pessoa obesa. A obesidade nós sabemos o quanto traz de problemas para o organismo, né? A flexibilidade diminui muito. E às vezes eu vejo pacientes falarem, mas eu trabalho em casa, eu me exercito em casa. Esse exercício não conta, porque ele não é um exercício de maneira continuada, não é programado. O organismo necessita, para gastar calorias, assim, uma coisa mais equilibrada, assim, mais, como dizer assim, mais orientada, né? Então eu vou correr 20 minutos, né? Eu vou subir uma escada, depois eu vou agachar, depois eu vou varrer. Não é por aí que você vai se exercitar. Ou seja, dedicar mesmo que seja meia hora, mas dedicar para isso. Porque às vezes eu observo as pessoas vai para o trabalho e acha que a caminhada indo para o trabalho já é uma caminhada. E a gente sabe que é um ledo engano, né? Porque você vai parando, você tem que parar para obedecer ao sinal, e assim não é aquela caminhada contínua. O coração precisa daquele esforço continuado para ele realmente responder da maneira que precisa. Doutora Eliana, por exemplo, uma pessoa que não tem mesmo um tempo para fazer uma atividade física durante a semana, entra às 6 horas da manhã no trabalho, chega em casa mais de 11 horas, não tem realmente um tempo para isso. Final de semana, se ela praticar uma atividade física só no final de semana, isso pode trazer algum benefício para ela? Se for uma caminhada, uma coisa leve, até pode trazer algum benefício, mas há aqueles atletas de final de semana que jogam aquela bolinha, isso vai acabar sobrecarregando o organismo que não é habituado, e por isso muita gente passa mal no campo, né? Então, a pessoa tem que arrumar um tempo, nem que seja um alongamento antes de dormir, uma respiração mais profunda, tipo uma respiração ao nível da yoga, assim, isso já é um ganho, não há dúvida. Aliás, até aproveitar a pergunta da Vanessa, doutora Eliana, por exemplo, quem é ocioso e está ouvindo o programa agora, fala, puxa, é verdade, eu preciso fazer exercício físico.
ela não pode sair amanhã, comprar um tênis e já ir fazer a caminhada. Ela tem que procurar uma pessoa que dê orientação antes, ou um profissional médico, né? Principalmente na terceira idade, a pessoa precisa fazer alguns exames, né? Precisa passar por um cardiologista, fazer um eletrocardiograma, ver se ela está em condições, porque existem algumas restrições à atividade física também, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela tenha uma doença pulmonar, assim, obstrutiva, ela não vai ter fôlego para fazer, né? Uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela corre o risco de sobrecarregar o coração. Então, sempre precisa de uma avaliação prévia por um profissional do ramo. E, doutora, quais são as mudanças mais comuns no condicionamento físico na terceira idade? Como que a pessoa sente isso já? Bom, os benefícios são inúmeros, né? Mas, por exemplo, a pessoa consegue retardar a longevidade dela. Vai durar mais a pessoa que se exercita. Isso é bom. O controle do colesterol. Diminui o risco de quedas também. Por quê? Porque quando você ganha massa muscular nas pernas, você vai ter mais firmeza. Então, você não vai cair à toa. Isso já evita quedas, assim, importantes que podem gerar quebra da cabeça do fêmur por osteoporose, né? Então, melhora a resistência física, aumenta a flexibilidade, aumenta o metabolismo. Então, aquele ganho de peso vai ser combatido também. Eu acho que também, Vanessa, nós que fizemos o baile recentemente na rádio, eu acho que para quem está um condicionamento bom fisicamente, dá até para dançar, né? Anima até mais para dançar, né, doutora? Inclusive a dança é uma atividade física indicada na terceira idade, viu? Porque ela melhora a capacidade motora da pessoa, ela tem que lembrar dos passos, isso melhora a memória dela. Então, a dança é excelente para a terceira idade. Até mesmo porque a gente tem outros tipos de atividades físicas, né? Porque quando se fala de atividade física, não, você tem que praticar, a pessoa só lembra lá, eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer caminhada. Não é isso, né, doutora? Existem vários tipos de atividades que ela pode fazer que vai estar ajudando aí a questão do próprio controle físico, né? Inclusive o exercício melhora a autoestima da pessoa. A pessoa se sente mais forte, mais rejuvenescida. Existe a liberação das endorfinas, que são hormônios da felicidade. A pessoa se sente a mil, se sente que não tem aquela idade. Eu tenho 70 anos, mas eu me sinto com 30. É assim que ela passa a se sentir. Isso é muito importante. Muito bem. Aliás, como eu falei recentemente, né, se a pessoa tem que procurar médico profissional antes de sair, comprar um tênis aí, já sair fazendo a caminhada, e tem que realmente procurar, porque, como a senhora disse, né, para ter orientação até onde você pode ir numa caminhada, até mesmo no exercício físico, né? Isso, para não haver sobrecargas desnecessárias. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, quais são as doenças que mais acometem os idosos por causa do sedentarismo? Bom, a obesidade é a primeira. Da obesidade já surge a diabetes, já surge, às vezes, a hipertensão arterial por falta de oxigenação. Existem inúmeras, né? Inclusive a artrite, a artrose pioram muito porque não existe flexibilidade articular, né? Inclusive o próprio Alzheimer pode ser barrado por conta dos exercícios, porque existe aquela coordenação motora necessária, oxigenação no cérebro. Então, quer dizer, se você se dedica a dar seus 20 minutos ou meia hora, no mínimo, para atividades físicas, pode ser a yoga também. A yoga tem excelentes benefícios e não é um esporte, mas é uma situação onde você trabalha de maneira harmônica, a musculatura, a respiração. Você vai ganhar muito benefício com a yoga. Na verdade, a atividade física, quando a gente fala, a gente percebe que é tirar um tempinho para você, com você, né? O yoga, por exemplo, a pessoa vai tirar um tempinho para ela. Não é aquilo, porque você na correria do dia a dia, você não para um tempo. Às vezes você respira você está falando da respiração, é verdade. A gente, às vezes, quantas vezes a gente esquece até de respirar mesmo, né? Profundamente. E tem gente que tem preguiça mesmo, né? Eu tenho muita preguiça. Depois chega no consultório, mas eu queria tanto emagrecer. A senhora tem algum remédio para emagrecer? Quer dizer, tenho sim para diminuir o apetite excessivo, tudo, mas o melhor remédio é a conscientização dela de que ela precisa gastar essas calorias, né? Não só acumulá-las ali no sofá, na frente da TV. Agora, até curiosidade, esse desânimo, às vezes a gente tem a informação de que é necessário sair da cama, fazer a caminhada, mas ela está desanimada. A homeopatia pode auxiliar nesse desânimo aí? Pode sim, porque o que acontece? A pessoa que está desanimada, ela deve estar com um contexto complicado, deve estar com alguns problemas, deve estar vendo o filho com problemas, então ela olha para o chão, fala, não sei como é que eu vou sair disso, e fica lá pensando. A homeopatia muda o foco das pessoas, mesmo que o problema exista, a pessoa vai viver de outra maneira o problema e vai ter a disposição necessária para ela, ainda assim, né? Doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes. O Doni comentava sobre
não comprar um tênis hoje, já sair caminhando amanhã, como que a senhora tem recebido as pessoas no consultório? As pessoas têm tomado um pouco mais de consciência, têm buscado ajuda profissional antes de começar mesmo que sejam essas caminhadas? Existe de tudo. Existem as pessoas conscientes que falam, eu vou dar uma passadinha no médico, ver o meu estado, e tem aquela que resolve que comprar um tênis e tá correndo, né, nem caminhando no outro dia. Existe sim. Mas o programa é uma das razões que a gente conscientiza mais as pessoas sobre isso também, né? Tá certo. É até interessante a questão da busca, né, de buscar um profissional até para orientação, porque eu mesmo já vi muita gente ficar esturricado ali no parque da cidade porque não aguento mais, né? Tem que ser tudo com muita calma e com muita orientação mesmo. Sem dúvida, até mesmo porque algumas pessoas às vezes começa na boa vontade e pelo contrário, quando ela vai buscar o profissional, ela está ainda pior do que quando ela estava, né? Mas sabe uma coisa bastante interessante no exercício na terceira idade? Aumenta o círculo de amizades da pessoa, a pessoa começa a falar com pessoas fora da casa dela, então ela começa a ver que ela é querida também, que ela é aceita, com isso a autoestima dela melhora, ela faz aquele grupo de amigas, dali elas vão tomar um suco, então quer dizer, né, a pessoa que antes ia ficar só em frente à televisão desanimada, começa já a ter uma vida própria. Isso é importante na terceira idade. 12:00 mais 29 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira, conversando com a médica homeopata, a doutora Eliana Molovoisky, sobre atividade física na terceira idade, também motivação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com a sua participação. Ligue e participe. Estamos apresentando Falando de Vida. Falando de Vida. Falando de Vida. Meio-dia mais 32 minutos, de volta com o programa Falando de Vida nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Hoje nós estamos conversando sobre atividade física na terceira idade e também motivação. Quem nos auxilia neste tema é a homeopata, a doutora Eliana Molovoisky. Nós vamos a uma primeira participação. Falar com a Edna do Bandeira Branca. Edna, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Edna? Tudo bem, e você? Bem também. Por favor, faça sua pergunta, doutora Eliana. Doutora Eliana, boa tarde. Boa tarde, Edna. Então, eu gostaria de saber, aqui meu esposo, ele tem diabetes, e ele faz exercício 3 vezes por semana numa esteira elétrica. Compensa ou não? Obrigado, Edna, pela participação. Uma boa tarde para você. Doutora? Edna, compensa com certeza, porque ele está fazendo o movimento da caminhada, está recebendo impacto para que os ossos dele se fortaleçam, as articulações estão sendo mais flexíveis e até o nível de diabetes diminui também, porque existe uma queima de algumas calorias aí, de açúcares, que vai auxiliá-lo seguramente. Doutora, até essas pessoas realmente que tem pessoas que têm algumas patologias que é um pouco difícil para algumas atividades. Nesse caso, né, tem uma esteira em casa, uma bicicleta, com orientação do profissional, a pessoa pode estar fazendo isso também dá resultado? Pode sim, pode. Doni? Bom, sobre a questão ainda de exercícios físicos, né, o que eu vejo mais interessante, como a nossa ouvinte falou, faz em casa, né? Mas a gente tem que buscar também essa socialização. A questão, eu sempre pratiquei muito esporte, né? A gente tem uma socialização muito forte quando você pratica com outras pessoas também, da convivência, e isso é muito legal, onde algumas pessoas também acabam motivando outras também. É importante, né, dentro de casa, né, logicamente quando a pessoa não pode, mas sair uma caminhada, ir para uma praça, também é muito legal. Eu acho importante isso também. É bom sim, mas assim, isso é mais importante ainda para o idoso que fica muito em casa. Agora a pessoa que trabalha fora, ela tem uma socialização também lá na empresa, tem às vezes na fábrica, então aí é menos importante, mas não deixa de ser também. Só que o idoso que fica quietinho em casa, mais ainda os benefícios quanto a isso. Doutora Eliana, a importância do alongamento antes da atividade física, qual que é a importância? O alongamento flexibiliza as articulações e você vai ter menos possibilidade de ter lesões musculares ou lesões articulares, porque fica tão flexível a articulação que se você torcer um pé, ela não é uma coisa enrijecida. Então, aquela articulação vai se moldar, né, aquele movimento meio errado e você não vai se machucar. Então isso é muito importante. E depois também é importante para que não haja dor muscular, porque daí o músculo foi fatigado, foi solicitado. Então quando você faz esse alongamento, você vai obter uma melhora na dor posterior ao exercício.
quanto à atividade física. Eu ouvi uma vez dizendo que a atividade física ela é tão benéfica para várias coisas quanto para quem sofre de insônia. Ela pode auxiliar as pessoas que sofrem de insônia? Auxilie muito por causa da liberação de endorfinas que levam a um sono profundo. Tá vendo, né? Pra quem não dorme direito, aliás, o Senna tava reclamando que não tá dormindo direito, agora tá explicado. Tá explicado, porque tá sem sono, né? E precisa fazer as atividades físicas dele. Eu gostaria que a doutora Eliana falasse um pouquinho, por gentileza, sobre a questão do fortalecimento muscular para a terceira idade. Eu estava lendo uma reportagem, né, do aumento de idosos que caem com frequência no nosso país, e as quedas são muito fortes. Fortalecer isso aí, por favor. Pois é, o ganho de massa muscular nas pernas tem vários benefícios, mas 2 principais. Diminui o risco de queda, porque você tem uma musculatura mais forte, e diminui a osteoporose também, porque o músculo ficando mais pesado, o osso é obrigado a fabricar matéria óssea para sustentar esse músculo. Então, combate a osteoporose e assim, fortalece mesmo a musculatura, diminuindo o risco de quedas. Vamos a mais uma participação aqui no programa Falando de Vida nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Falar com a Rosana, no bairro Igarapés. Rosana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Por favor, faça a sua pergunta. Eu queria saber com a doutora, porque faz 2 dias que eu comecei uma caminhada, fazer caminhada com a minha filha e com a minha neta. E eu tô com muita dor no tornozelo. Eu, inclusive, achei que dos meus músculos iam doer, mas está tudo normal. Mas hoje está me doendo muito os tornozelos, eu tive até que tomar um relaxante muscular. Isso é normal, doutora? Rosana, boa tarde. Não é normal não, Rosana. Provavelmente o calçado que você utilizou talvez não seja adequado para uma caminhada, porque às vezes a gente vai caminhar, mas vai caminhar com uma sapatilha. Não está certo, você tem que usar um tênis estudado para amortecer esse impacto e para proteger as articulações. Existem calçados adequados para as caminhadas, então você teria que ir assim num bom lugar e falar, olha, eu vou começar a caminhar, como é que eu posso estar usando um tênis bem que me proteja, porque eu já tenho uma certa idade, e aí você não vai ter essa dor. Alguma coisa aí não foi bem adequada, por isso você sentiu a dor, Rosana. Doutora Eliana, já chegou no consultório da senhora pessoas com diversos problemas de saúde e a senhora indicou atividade física, essa pessoa voltou depois aí com menor incidência de algumas dores ou mesmo de algumas reclamações clínicas? Com certeza, né? E também porque eu associo a homeopatia, que vai trabalhar em cima das dores, das patologias, das enfermidades. Então, com a homeopatia, as pessoas sempre voltam bem melhores e se escutam essa preleção sobre atividade física, elas voltam muito bem, com a autoestima lá em cima. E outro detalhe importante, né, do tênis que a doutora falou, é importante. Às vezes a pessoa acha que é só colocar um sapato, um pisante e sair, porque os pisos são irregulares, né? Então precisa segurar o tornozelo, né? Às vezes acontece muito disso, né? Como eu falei mesmo, o tênis é fundamental, um bom tênis. E ainda mais como o Doni comentou, né, essas pessoas que vão ao trabalho acham que, eu estou já praticando a caminhada, a pessoa às vezes está de salto, é impossível aquilo ser considerado benéfico, né, doutora? O salto não é benéfico. Agora, existe também, a gente tem que ver o seguinte, que andar até o trabalho não deixa de ser alguma coisa. Sim. Então, se a pessoa não pôde se dedicar a fazer meia hora de caminhada contínua, algum benefício ela obteve, mas não com salto alto, isso você tem razão. Porque aí fica complicado, né? A pessoa faz a caminhada aí, já vai começar a surgir outras dores, outros problemas, aí não vai ser impossibilitada. É aquela que não desce do salto nunca, Vanessa? Nunca desce do salto, né, Doni? Tem que descer às vezes. Tem que descer, é verdade, é importante. Doutora, até aproveitando, falando de pessoas que às vezes têm dificuldade, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, uma pessoa deficiente. Como é que a pessoa deficiente, uma pessoa que está na cadeira de rodas, ou mesmo tem algum tipo de deficiência que a impossibilite de fazer alguma atividade, como que a senhora orientaria essa pessoa no caso de atividade? No caso de uma pessoa assim, que ela está limitada à cadeira de rodas, a gente pode fazer exercícios respiratórios, a yoga tem exercícios respiratórios muito profundos que equilibram a energia, equilibram o organismo. Então, ela pode fazer exercícios respiratórios, se os braços não forem afetados, ela pode fazer alongamento nos braços, ela já está ganhando alguma coisa. Agora, se ela puder contar com o auxílio da fisioterapia, nas pernas, nos membros inferiores, vai haver um fortalecimento, uma mobilidade
flexibilidade, mesmo que passiva através do fisioterapeuta, mas já é um benefício, que não pode ficar parado, porque eu já vi casos onde a pessoa tem deficiência física na mão e a mão foi ficando tão fechada, que ficou cheia de escaras, feridas dentro da mão. E aí começou a infeccionar a mão, porque ele não abria a mão devido a lesões neurológicas. Então você vê, tem que movimentar. Sem dúvida. 12:00 mais 40 minutos, vamos a mais uma participação, falar com Yolanda, cidade de Salvador. Yolanda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem, Yolanda? Tudo. Por favor, faça a sua pergunta. Vanessa, é o seguinte, eu queria saber da doutora o seguinte, eu sempre trabalhei, agora no momento eu estou em casa, o serviço eu andava muito na empresa, e agora eu faço meia hora de caminhada todos os dias. Só que minhas pernas começam a coçar muito, esquenta de uma tal maneira, eu tenho uma varize muito saliente, tanto é que eu vou fazer cirurgia. Eu queria saber se isso é por causa da varize ou se tem alguma coisa errada. Obrigada, viu, Yolanda, pela participação. Uma boa tarde para você. Doutora Eliana? Yolanda, teria que verificar qual o seu caso, porque para as varizes existe assim uma melhora com a caminhada, a circulação aumenta, melhora. Inclusive eu coloquei no meu blog, ainda hoje mesmo, eu coloquei uma matéria sobre varizes, tá? Se vocês quiserem anotar o meu blog, é homeopatiaesaudeIntegral.blogspot.com.br. Lá tem muitas orientações sobre varizes. Mas o seu caso, precisa ver se não existe uma flebite associada, que já é uma inflamação das veias. E aí isso dói, isso queima, isso fica quente no local, a perna fica azulada ou avermelhada. Então, às vezes, você tem que tratar esse quadro específico. Não é o fato de varizes que impede caminhar, ao contrário. E varizes é algo complicado, né, doutora? A homeopatia também auxilia nessa questão. Auxilia, e eu vou falar para você, os casos que eu tenho de úlceras varicosas que não fecham com antibióticos, eu tenho resultados 100%. Na homeopatia a gente consegue fechar essas úlceras, o corpo vai adquirindo aquela resistência e ele mesmo vai lançando mão do que ele tem de poder curativo e vai fechando, e eu tenho vários casos de senhoras que se livraram das úlceras varicosas na homeopatia. Nossa, que maravilha. E outro detalhe importante que a gente observa, como a nossa ouvinte falou, é conhecer o corpo, né? Ou seja, tem realmente conhecer e perceber as mudanças nesse período para procurar um especialista, né? Isso. É importantíssimo, é aquilo que a gente colocou desde o início, né? Ela diz aí que já está há algum tempo, né? Parou de trabalhar, está fazendo atividade física meia hora por dia. Eu acho que o importante é você dar o primeiro passo, né? Mas Isso, o primeiro passo é fundamental, né, doutora? E depois, mas antes desse primeiro passo, você tem que buscar ajuda, orientação, né? Saber até onde você pode chegar, exatamente, né? O corpo tem um limite, né? Não adianta a pessoa falar assim, eu aguento uma hora de caminhada. Né? Ele tem um limite, mas esse limite pode ser esticado pelo condicionamento que você vai obtendo. Então você hoje caminha 15 minutos, amanhã você vai caminhar 20, amanhã você vai caminhar 40 minutos. E quando você vê, seu corpo está assim, super fortalecido. Então o condicionamento vai se instalando, né? É por isso que é importante a orientação, né? Porque a pessoa vai conhecer ali o limite dela. Tem pessoas que já quer começar aí com 2 horas de caminhada e fica